3 maneiras de manter a sua voz autoral e trazer mais autenticidade, originalidade e singularidade para o seu livro, para o seu texto em tempos de inteligência artificial. Gente, nos dias de hoje é cada vez mais comum as pessoas delegarem grande parte da tarefa de escrita de uma obra literária para ferramentas de tecnologias aí de inteligência artificial, né? É um movimento que a gente ainda está aprendendo como lidar e o que fazer com isso, né? É um momento de transição. Mas eu resolvi gravar este vídeo porque cada vez mais aqui na editora Vidaria Livros eu tenho recebido textos, né, de originais, né, o manuscrito da obra, né, o autor entra em contato falando assim, olha, eu terminei de escrever o meu livro, eu quero saber como publicar. E aí quando eu pego esse arquivo para ler, para analisar, para ver se está dentro da nossa linha editorial ou não, eu percebo, né, logo nos primeiros parágrafos, que tem ali uma quantidade muito grande de uso de inteligência artificial, que às vezes praticamente tudo, né, nesses casos eu simplesmente desconsidero, porque infelizmente não tem como publicar uma obra, né, escrita por uma máquina, né, mas mesmo assim quando o uso é muito intenso, gente, também descaracteriza a voz narrativa desse autor, e dá para perceber, né, ainda mais quem trabalha no mercado literário, e os leitores também agora, eles vão começar a ficar cada vez mais atentos, peraí, esse texto foi escrito mesmo pelo autor ou foi escrito pela inteligência artificial? Então a gente vai ter que começar a aprender como lidar com isso, mas de antemão, neste vídeo eu vou trazer para vocês ferramentas imprescindíveis, ferramentas que a gente tem sim que observar na hora da escrita do livro, né, para que ele continue com a sua própria voz, para que ele tenha ali a sua própria característica pessoal, para que você seja o autor ou autora desta obra, né. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora majoritariamente de obras de não ficção, né. Nós temos algumas exceções aí nos últimos tempos, mas a gente trabalha principalmente, né, com histórias de vida, biografias, autobiografias, livros teóricos, histórias de família, livros institucionais, né. Convido você para conhecer o nosso trabalho, os links estão aqui na descrição do vídeo. E enfim, né, gente, se você gosta desse conteúdo, peço para você curtir o canal, né, seguir, aliás, o canal, curtir o vídeo, se for útil para você, se você gostar, eu fico muito grata desde já pela sua participação, pela sua audiência, tá bom, gente? E vamos lá. Quais são, então, as 3 dicas, 3 maneiras que eu refleti aqui que a gente pode utilizar nas nossas obras, nos nossos textos, para torná-los, né, para deixá-los, na verdade, né, com a nossa voz autoral, para o nosso estilo, com o nosso jeito, para que o leitor, quando tiver, né, com a nossa obra em mãos, perceba, nossa, que legal, esse texto é diferente, eu quero ler essa autora, esse autor, porque tem ali uma linguagem pessoal, tem a personalidade, tem ali realmente um ser humano por trás, que é isso que a gente vai ter que começar a se preocupar agora, tá? Então, gente, a primeira coisa, use as suas próprias palavras, o seu vocabulário, a sua maneira de se expressar, né? Uma coisa muito comum que já era antes mesmo da inteligência artificial era a gente começar, né, na hora que a gente sentava para escrever, a gente queria ficar escrevendo de uma maneira rebuscada, utilizar umas palavras que às vezes a gente não fala muito no nosso dia a dia, né, um jeito de se comunicar que não é muito nosso. E a gente sempre treinou em oficinas de escrita criativa, né, a maneira da gente trazer a nossa própria linguagem, a nossa própria voz autoral para o texto. E agora, gente, isso se intensificou de uma maneira exponencial aí, né? Porque às vezes a gente está com um texto que está com a nossa própria forma de falar, de se expressar, a gente joga ali para a máquina, pedindo para aprimorar, para arrumar, e aí essa máquina devolve um texto, estraga, em vez de melhorar, estraga tudo, devolve cheio de jargões, de clichês, de frases comuns, né, gente? Então presta atenção nesse linguajar que está sendo colocado aí na sua obra. Essa é a sua maneira, essa é você, a sua maneira de se expressar, porque às vezes você pode simplesmente estar estragando, né, um texto que é autêntico, que é seu, pedindo para ele arrumar, padronizando de uma maneira que não é a sua. E aí o que vai acontecer? Na hora que o leitor tiver contato com esse texto, o que era para acontecer, que era ele perceber, nossa, essa realmente é a fulana falando, isso aqui realmente é o jeito do ciclano, não, né? A pessoa vai começar a falar, tô achando que isso daqui foi escrito mesmo pela inteligência artificial, a pessoa não escreveu, será que essa história é dela mesmo, né? Então, gente, se preocupem, né, a utilizar as suas próprias palavras, né, a manter a forma que você realmente se expressa, né? Se é para arrumar uma coisinha ou outra, às vezes realmente, né, o desenvolvimento da habilidade de escrita, né, às vezes de repente a gente tem aí
outras funções na vida, outras atividades. Escrever não é a única coisa que a gente faz, né? Arrumar, de repente, alguma construção, né, um parágrafo que está muito longo, pedir para corrigir português, né, pontuação, são coisas técnicas, é uma coisa. Outra é trazer um texto, gente, reescrito de uma maneira que não é nossa. Isso daí não é legal, tá? Uma vez eu participei de uma oficina de escrita com o escritor e poeta Marcelino Freire, e ele falou algo que eu marquei para sempre, assim, na minha escrita, né? Porque ele falou assim, que eu gosto de estar usando orvalho em poesia, né? Ele fez essa brincadeira. Ele falou, eu não uso orvalho na minha poesia, porque eu sou do Nordeste, aqui se quer existe orvalho, né? De manhã lá no Nordeste, ele não tem orvalho. Então, assim, né, gente, é isso, se preocupe em falar do jeito que você fala. É claro que você vai arrumar, você não vai colocar uma linguagem completamente coloquial ali no seu livro, mas seja você, né? Use as suas palavras, a sua maneira de dizer, como que você se expressa, né? Se preocupe com isso. A segunda dica é utilizar, gente, uma coisa que deveria ser óbvia, né? Mas as próprias histórias, né? As suas lembranças, as suas recordações, as suas experiências. Afinal, gente, é exatamente isso que você tem para contar para o mundo que nenhuma inteligência artificial em qualquer momento vai ter, que é a sua vivência pessoal como ser humano. O que você viu, onde você esteve, as cenas que você vivenciou, as sensações e as emoções que você sentiu, as descrições do que você viu, né? Só você sabe uma cena que você estava ali, você assistiu, o que aconteceu com você, só você sabe o que você sentiu, como que você aprendeu com isso, o que aconteceu com você, como você, enfim, superou determinada, né, passagem da sua história, né? Isso daí, gente, é único, e é isso que tem que ter no seu livro, né? Então, até mesmo quando é um livro teórico e técnico, a gente sempre utilizou, até mesmo antes, né, desse boom da inteligência artificial, a gente sempre tentou trazer para os autores, para eles contarem, né, os aprendizados pessoais, as histórias pessoais, profissionais, né, dentro daquele contexto técnico que está sendo apresentado, porque isso traz atratividade para o texto, né? Então, pense muito nisso, gente. Uma vez eu recebi um original, recentemente, né, de uma autora que ela chegou para mim e falou, olha, eu escrevi aqui um livro sobre os aprendizados de um relacionamento que eu tive, como que foi difícil para mim, né, aquela experiência que, enfim, acabou, viver o luto, né, de um término. Falei, nossa, que legal, manda um original para a gente avaliar, para a gente analisar se a gente publica ou não o seu livro. E aí, quando ela me mandou, gente, não tinha uma vírgula da história pessoal dela. Era um monte de pequenos textos completamente estruturados da maneira que a inteligência artificial faz, né, com aqueles títulos, aqueles, né, espaçamentos, que você já percebe que, nossa, né, tá padronizado demais isso aqui. E não tinha, então, era um acumulado de assim, clichês e de conselhos de como fazer para superar um relacionamento, de momentos difíceis que acontecem na vida, mas assim, gente, sem pé nem cabeça, sem uma estrutura, sem a história dela, sem ela contar o que tinha acontecido com ela. Então, como assim, né? Ela pegou um monte de texto formado ali, obviamente, pela IA, e montou e achou que aquilo ali era um livro dela e que ela poderia se declarar autora daquela história ainda, né? Então fica até estranho, né, gente? Porque assim, como que a pessoa pode dizer que ela é autora de um texto que ela não teve, assim, não passou ali não parou para refletir sobre aquele assunto, não parou para contar a sua história, o seu aprendizado. Isso daí não é autoria, né, gente? Então, vamos tomar cuidado, porque de repente o que está se tornando aí é uma curadoria, né? A pessoa vai lá, seleciona um monte de coisa e ela pega e fala, eu que escrevi. De repente ela pode estar sendo uma curadora de coisas feitas aí pela inteligência artificial com o que os outros já fizeram no passado e ela está achando que ela é autora de alguma coisa, né? E aí agora eu emendo, inclusive, para a terceira dica, que é aquela que um texto escrito por uma pessoa, gente, a principal coisa que ele tem que ter é a opinião da pessoa, é o senso crítico da pessoa, é o olhar da pessoa sobre as situações, é a análise que ela faz, né, com as próprias experiências e aprendizados sobre determinada situação, né, e não trazer reflexões e fórmulas prontas, comparações que às vezes a inteligência artificial tem feito, né, comparam uma coisa com outra, e traz ali pra gente uma coisa bonita, que parece a princípio que, nossa, que poético, e tá na cara que não foi a pessoa que escreveu, né, então, pra que adianta? Primeiro, né, você achar que tá muito bonito, você acha que o leitor também não vai perceber que aquilo ali tá sendo feito por uma máquina? E segundo, gente, aquela lá é realmente a sua opinião? Ou essa forma de comparar é sua, né? Então, utilize, gente, as suas
reflexões, a forma, pensa, né, quando você conta a sua história, nossa, que conclusão que você realmente chega sobre isso, parece ser meio óbvio, mas é que a gente está começando a desaprender, infelizmente, por conta dessas tecnologias, então nós vamos ter que começar a nos treinar, a nos preocupar cada vez mais, né, gente, a trazer as nossas próprias ideias, uma coisa que deveria ser óbvia, mas que a gente tem muito medo, eu estou começando a ter muito medo, porque realmente a tecnologia está vindo aí e pode fazer com que no futuro isso seja inclusive um problema para nós, né, escritores ou não, né, ou até mesmo na população em geral, né, como que a gente está criando aí agora esse conhecimento. Então eu acredito que cada um de nós, né, com a nossa responsabilidade do momento, vamos começar a praticar isso. E outra coisa, isso vai ser um diferencial na nossa obra, né? Porque eu estava assistindo recentemente uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, que ela é uma filósofa, e ela vinha dizendo justamente isso, né? Eu até falei isso num outro vídeo já que eu gravei aqui no canal, mas é um complemento já para finalizar aqui. Mas ela disse, né, que a gente vai ter que aprender, já aprendemos, né, ao longo das evoluções todas, a deixar para aquilo que a tecnologia faz, o que é da tecnologia, ou a das evoluções tecnológicas, né. Então, aquilo que vem para facilitar a nossa vida, que a gente adote, mas aquilo que vem para fazer algo que a gente faz melhor, que é criar, que é se expressar, o que é realmente humano, a gente tem que continuar fazendo e aí aproveitar para fazer isso da melhor maneira que a gente tem, já que o tempo está sendo aí otimizado, porque o que a gente não precisa se preocupar, que são coisas automáticas, tem alguém fazendo por nós, mas assim, na hora de escrever o seu próprio livro, usar as suas próprias palavras, a sua própria expressão, para você poder realmente ser o autor, a autora dessa obra, realmente é algo que ninguém pode fazer por você, porque a história é sua, o livro é seu, e você que está contando isso. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado, trazido dicas preciosas aí para você. Se você gostou do vídeo, curte aqui mais uma vez, né? Mais uma vez não, né? Se você não curtiu ainda, eu peço mais uma vez para você dar um like aqui, enfim, e compartilhar com quem está escrevendo um livro, se foi útil, né? Eu vou ficar muito feliz de receber também a sua opinião e aí fazer um debate aqui nos comentários. O que você acha, né? Qual que é a sua opinião a partir de agora? O que vai acontecer com a escrita? Quais são os caminhos de nós, autores, né? Como que a gente vai lidar cada vez mais com esse tema que é tão complexo, atual, e a gente vai ter que agora enfrentar realmente para sempre essa questão. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.